estavam falando sobre mim no corredor, Bé? Nem os meus próprios amigos acreditam mais em mim. Todos os indícios estão contra ti. Mas é a minha palavra, Berta. A minha palavra não basta. Por favor, não me interessa. Amigo, isso não é sensato. Olha o que você tá fazendo, bater numa mulher. Isso não se faz. Esse cara entre eu e ela. Eu não falei nada pro seu pai. Você tá achando que eu sou o quê, dona dela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal. Me jogou contra a parede. Sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias. Eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se livrar de mim contando tudo pro meu pai, né? Você não vai. Donatella, eu vou transformar a tua vida num inferno. O sentimento de impotência, de desespero em ver um familiar, um colega de trabalho, um funcionário, um vizinho sofrer um AVC e ficar com sequelas é terrível. O sentimento de impotência. O que fazer? Bem, nós vamos exibir agora casos verídicos de pessoas que fizeram uso de um recurso que está ao seu alcance. E elas superaram o AVC e ficaram sem sequelas. Acompanhe. Há 21 dias, o meu pai, saudável, com 45 anos, teve um AVC em casa. E no momento a gente chega a se desesperar, porque a gente não está esperando. Fizemos todo o procedimento, levamos ao hospital. Chegando no hospital, no dia seguinte, ele teve um princípio de epilepsia. Ele foi internado na UTI e a gente, sem saber o que fazer, né? Aos olhos humanos, chegar ali é só nas mãos dos médicos e nas mãos de Deus. Claro. Aqui é uma foto do dia que ele foi para UTI. Fiquei sem falar, sem andar. A área da comunicação em geral, ela foi afetada. Eu não sabia escrever meu nome. Eu não sabia ler a mais simples palavra. Foi muito sofrimento. Eu trabalhava, tive que ser afastada do trabalho e fiquei à base de remédio, né? Tomando aqueles remédios. Depois do AVC veio o ataque epilético também, em sequência veio esse ataque epilético que foi descoberto pelo médico que tinha que usar remédio tarja preta pro resto da vida. No início da minha adolescência eu descobri uma doença chamada anemia hemolítica autoimune, anemia falciforme, pressão alta, AVC, convulsões, pedra na vesícula, aumento de bacilocemia, onde eu tive que parar toda a minha infância por conta das doenças. A minha vida passou a ser o hospital, né? Ela passou a ser a minha segunda casa. A partir de então, no domingo seguinte, né, a esse acontecimento, vim usar minha fé, já despertamos para usar a fé, vim consagrando a água, orando por ele, vindo no altar, fazendo as orações, saí aqui da igreja, já ia direto para o hospital. E levava água para ele? Na UTI. E, enfim, foi um milagre, bispo. Ele ficou 7 dias na UTI, 7 dias no quarto. E os 7 dias que ele ficou na UTI, os médicos falaram que o nível de AVC que ele teve foi quase uma hemorragia, quase teve uma hemorragia interna. Sim. E ele poderia ter sido fatal. E os médicos falaram que no mínimo era para ele não andar, para ele não falar direito. O primeiro dia que eu levei a água, teve um enfermeiro, que meu pai contou isso depois, quando ele viu lá a água, ele falou assim: olha, senhor Reginaldo, não é nenhum remédio que vai salvar o senhor, é essa água aqui. Tirou toda a água do quarto dele, deixou só a água. E ele ficou bebendo durante todo esse tempo. Ele tá sem sequela nenhuma, ele tá andando, tá falando, tá até já querendo dar trabalho de novo, querendo trabalhar, exatamente. E pra honra e glória de Deus. E o médico mesmo falou pra ele: olha, senhor Reginaldo, eu não sei se o senhor tem fé, mas o que aconteceu aqui foi um milagre, não tem explicação, os exames a gente não consegue entender o que aconteceu. Usando a fé, né, usando a água do milagre, de fé em fé, eu fui tendo a resposta, fui curada pelos neuros, né, do qual eu passava. Eles falaram assim: não tem como o cérebro, uma área da comunicação em geral do cérebro, reviver assim de uma hora para outra, né? Então você acertou a loteria premiada, porque a gente não tem explicação para isso, né? Aí eu falei: doutor, a explicação é a minha fé. Eu não uso remédio para ataque epilético, não uso remédio para AVC, não uso remédio para nada. E hoje eu falo, eu escrevo, hoje eu advogo, eu faço audiência, eu sou advogada, e isso depois do AVC. Uma adolescente que ia morrer ou ia ficar vegetando, hoje eu tô aqui, não tenho nenhuma sequela, não tomo nenhum tipo de remédio e hoje eu sou saudável. E através da minha fé e através da fé da minha mãe, hoje eu estou curada.
Aí está a prova que os milagres existem porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele tem feito uso da água dos maiores milagres, símbolo do Espírito Santo, como ponto de contato para restaurar a saúde e libertar pessoas desta prisão e das sequelas de um AVC, a exemplo da Nayara, que fez uso da fé, fazendo uso também da água e levando para o seu pai, que sofreu um AVC e ficou em estado gravíssimo. Hoje está aí sem sequelas e completamente restaurado. A Maria, ela que também chegou a sofrer um AVC e já não podia mais andar, viver uma vida normal. Imagine só você, mas exercitando o poder da fé, está aqui falando, andando, trabalhando, vivendo uma vida normal. E a Rebeca, que também sofreu o AVC e não tem sequelas algumas. Essas pessoas fizeram algo em comum e que está ao seu alcance fazer o mesmo: usar a fé. Não é a água que cura, não é a água que restaura, não é a água que abençoa, é o Espírito Santo, mas a água é um ponto de contato. Jesus fez, inclusive, uso da água para restaurar a saúde de um cego. Meu amigo, coloque o preconceito de lado, o orgulho, e vença esse AVC, vença essa doença, esse vício que você está sendo vítima ou que este familiar conhecido seu está sendo vítima. Traga ele para estar conosco neste domingo, na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres. Eu vou estar a partir das 8h30 para lhe recepcionar. Essas imagens aqui já é da reunião. Mas antes de iniciar a reunião, às 8h30, eu estou lá na entrada para colocar a água dos Maiores Milagres na garrafinha que você vai trazer de casa. Momento em que o bispo Júlio Freitas faz a consagração da água dos maiores milagres. Esta água unida à fé tem o poder de curar todas as áreas das nossas vidas. E centenas de milhares de pessoas aguardam neste momento, em frente ao Templo dos Maiores Milagres, o bispo Júlio Freitas descer com a água. Ela será distribuída. E a nossa repórter Vanessa está lá. Vanessa, como está o movimento aí? Muitos fiéis? Rosi, eu estou aqui já em frente ao Templo dos Maiores Milagres, onde daqui a pouco, essas pessoas que estão nessa fila gigantesca vão receber das mãos do bispo Júlio Freitas a água dos maiores milagres. Essa água que tem transformado a vida de milhares de pessoas pelo poder da fé. Essa água, eu creio que tem o poder de Deus. Como eu fui curado do corpo, da alma e do espírito, então eu continuo tomando dela. Eu fico fortalecida. Tem dias que às vezes eu acordo desanimada, triste, e aí eu faço aquela oração e tomo essa água, é como se fosse um combustível para me fortalecer. Tem 4 semanas hoje, mas na segunda semana já fiquei curado já. A água dos maiores milagres tem sido o tratamento, o remédio certo para a cura de doenças físicas e espirituais. A hora que o pastor rezou em mim ali, eu arrepiei inteiro e foi embora a dor. Na comida também colocava água e fui fazendo tratamento. Graças a Deus hoje. Sem sequelas? Sem nada, eu como tudo agora. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no ano passado, cerca de 16 mil homens morreram em decorrência da doença de evolução silenciosa, o que representa 44 mortes por dia. O pai de Graciane foi diagnosticado com a doença e sofreu grandes complicações. Deu metástase nos ossos, ele sentia muitas dores, nos ossos. Os médicos falaram que não tem cura. Na concentração de fé e milagres, a filha intercedeu pelo pai. E através do tratamento com a água,
recebeu o maior dos milagres. Eu faço a utilização da água em todas as garrafas da casa, né? Eu coloco um pouquinho, coloco na comida e todos os remédios que ele vai beber, ele toma com a água. Hoje ele está completamente diferente do que ele era antes, né? Ele tem mais forças para poder lutar também e ele não faz nenhum mais tipo de tratamento com quimioterapia. Os médicos falaram que não ia ser mais necessária a utilização de quimioterapia, que não sabe o que aconteceu com o câncer. Os traumas de infância podem trazer sérias consequências para a saúde mental na vida adulta. Isso porque as situações vivenciadas permanecem por anos na mente de quem sofreu com os problemas. Brigas, abuso psicológico, violência, morte de um ente querido, separação dos pais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 40 milhões de pessoas com idade inferior a 15 anos são vítimas todos os anos desses tipos de trauma em todo o mundo, sendo 30% a 60% de origem familiar. Caio perdeu o pai ainda criança e cresceu em um lar desestruturado, o que acarretou diversos traumas que ele levou para a vida adulta. Cresci somente com brigas e todas as partes infelizes da vida familiar. E cresci com isso e acabei levando isso para a minha vida. Tive vários problemas com depressão, ansiedade, tentei cometer o suicídio, né? Tentei me jogar da ponte. E para mim não tinha mais solução. Eu tive que tomar remédios controlados, passar por psiquiatras, né? Porque eu acreditava que eu estava ficando louco, né? Eu achava que o problema era comigo, mas realmente era um problema espiritual mesmo. Eu já tinha procurado outros profissionais, né, estudados, né, para poder tentar me orientar e eu não encontrava solução. E o que antes não tinha solução, ao conhecer a grande concentração de fé e milagres, Caio aprendeu a lutar através da fé. E ao fazer o uso da água dos maiores milagres, em pouco tempo, viu a transformação acontecer. Para tudo eu estava utilizando a água, né? Até para lavar minha roupa também utilizava água. Então foi um processo muito forte mesmo para a cura. Hoje está sendo meu 5º domingo, né? Me batizei no 2º domingo e graças a Deus me libertei de tudo. Peço a ti, eu quero tanto nascer de novo. Eu quero tanto nascer de novo. Fala, troca, Senhor, meu coração. Troca, Senhor, meu coração. Que é velho por um novo. Que é velho por um novo. O nosso eu tem uma voz. As pessoas falam. Os problemas falam. Circunstâncias falam. O mal fala. A sociedade fala. E nós estamos entre muitas vozes, inclusive Deus fala. E quando você já não tem mais sensibilidade, já não se inclina mais para ouvir a voz de Deus, você assim coloca em risco o que você tem de mais importante, que é a sua alma. Seja qual for o seu problema, físico ou espiritual, saiba que para Deus não existe impossível. Pode aparentar ser difícil acreditar, né, nos dias de hoje que existe uma cura e uma mudança, né? Mas a pessoa tem que buscar, né, em primeiro lugar, e acreditar que Deus pode mudar e transformar as coisas. Né? Venha aprender a agir a fé, a provocar o seu milagre. Neste domingo, na grande concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E não se esqueça, traga uma garrafa d'água e receba a água dos maiores milagres para uma transformação completa em sua vida, na vida de sua família. Quantos milagres! Você que estava sem esperança, você que não sabia aonde ir, o que fazer, agora você sabe. Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro.
São quase 8.000 templos da Universal com as portas abertas aos domingos para recepcionar a você, os seus familiares de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil, para que você saiba o endereço da Universal mais próximo da sua casa. Acesse o nosso site oficial universal.org/endereço e aí você vai obter o endereço da Universal, do templo da Universal mais próximo da sua casa. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e libertadora, quando diz aí em Jeremias capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Quer dizer, feliz é o homem, a mulher que escolhe confiar em Deus. Você não é feliz, você não é realizado porque você escolhe confiar em medicamentos, tratamentos, especialistas, advogados, políticos, familiares, que não há nada de errado, mas colocar a sua confiança em pessoas, em coisas que são limitadas. Nós, seres humanos, temos os nossos limites. É pedir para ser frustrado. Cansou de ficar frustrado? Cansou de ficar humilhado, decepcionado? A culpa não é das pessoas, não é do especialista, não é do medicamento. É que você tem um problema impossível e os impossíveis só Deus pode fazer. Escolha confiar em Deus e você vai ser feliz. Aí diz assim, ó, e cuja confiança é o Senhor. Vamos lá, leia em voz alta aí. E cuja confiança é o Senhor. Fala, em cuja confiança é o Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. Ele não vai te decepcionar. Ah, mas eu sou ateu. Eu sou homossexual. Eu sou espírita. Eu sou lésbica. Eu sou budista. Eu sou judeu. Não importa a sua religião, não importa o seu gênero, não importa a sua idade, a sua nacionalidade. O que importa é a sua escolha. Você ouviu? Escolha. Escolha aí confiar. Confiar não em mim, não na denominação ABC, mas confiar em Deus. A exemplo do que fazem milhares de pessoas aqui aos domingos, que vêm participar de reuniões no Templo dos Maiores Milagres, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. Esteja conosco neste domingo, chegue cedo, traga sua garrafinha com água, você não será decepcionado. Eu fui diagnosticada com lúpus há um tempo atrás. Aí eu tive uma paralisia da cintura para baixo, não conseguia me mover. Eu precisava de ajuda de outras pessoas para poder estar fazendo as atividades, né? As necessidades. Então foi muito difícil. Constrangedor, bem triste, constrangedor. Preocupante. Sim, sim. As notícias não são as melhores, né? Quando é diagnosticado lúpus. Né? E é uma doença que, aos olhos dos médicos, não tem cura, né? É uma doença que não tem cura. E eu já tive um caso na família, então eu fiquei, assim, na hora eu fiquei meio abalada, né? Um familiar padeceu? Familiar, isso. E eu passei a tomar medicamento, eu tomava injeção, cada 15 dias eu tomava injeção, fiz uso de injeção por vários anos e nada resolvia, né? O seu Carlos aqui tinha uma hérnia, assumiu agora, é isso, seu Carlos? Isso. Por quanto? De 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos com essa hérnia? Carcava assim, doía muito. Qual o nome da senhora? Maria, meu nome. Por que a senhora veio aqui diante do altar? Muita dor de coluna, bispo. Muita dor mesmo. Mais de 6 meses doendo, porque é muita dor. Na coluna? Na coluna. Tomou medicamento? Para dores? Até tomar, que não estava resolvendo nada. E não fazia efeito? Não resolvia o problema? Não fazia efeito, tanto tomar remédio direto, não fazia efeito. Até que eu comecei a fazer uso da água. Parei com limitações, com problemas, vinha, buscava e usava a fé, levava água, tomava, usava como? Eu tomava banho, passava, todas as vezes que vinha as dores, eu tomava a água, passava nas pernas, fazia uso todos os dias. Todo dia a água passou a ser meu remédio. E eu, por conta própria, parei com as injeções que eu tomava, porque já não aguentava mais, não tinha nem lugar mais para tomar injeção, os braços tudo... Já não aguentava mais ser furada? Não. E aí eu passei a usar água. Por uma decisão pessoal, decidiu abortar o tratamento, os medicamentos e usar a fé. Usar a minha fé. E eu passei a usar a água no lugar e hoje está aqui o resultado.
Eu tive o resultado dos médicos negativo, não tem mais nada, fui curada. Não podia fazer vida normal, trabalhava, dormia, mas a dor era constante? Como é que era? Sim, doía, quando a carcava assim, doía, agora eu não sinto mais nada. Desapareceu? Desapareceu, sumiu. Está curado para a glória de Deus. E agora, como é que está a senhora? Jesus, tenho certeza que está. Isso que a senhora fez aí agora, esses movimentos... Pera aí, só um minutinho, mulher, deixa pra mim entender. Ela tá aqui mexendo pra lá e pra cá. Olha pra mim, olha pra mim. Esses movimentos que a senhora fez aí agora, a senhora tá com os olhos cheios de lágrimas. É de dor, é de alegria, o povo tem que saber, é de alegria. Esses movimentos que a senhora fez aí agora, a senhora não podia fazer. Tá bem agora? Agora está bem, tá sentindo. Pra nunca mais voltar, a senhora foi curada de todos esses males. Olha, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos aqui no Poço de Jacó e recolhemos já um pouco dessas águas, está sendo recolhida agora. E eu me dirijo a você, que faz parte do Congresso da Zona Sul de São Paulo, do Templo dos Maiores Milagres. A Bíblia diz que um homem chamado Naamã, ele era rico, ele tinha muitas posses, comandante, um grande líder, porém leproso, sem saúde. E quem sabe você que nos assiste agora, você tem uma condição financeira, você é um industrial, um comerciante, um empreendedor, mas você não tem saúde. Eu quero convocar você, aliás, fazer um desafio com você. Neste domingo, 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, nós vamos lhe dar um pouco desta água. E quando você tomar desta água, um milagre que você tanto deseja, aonde você já fez transplante, já fez cirurgia, já até viajou para outros países e nada resolveu. Você pode ter certeza, na Avenida João Dias, 1800, Zona Sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres, o seu milagre espera por você. O tempo de milagres não acabou. Vamos provocar o milagre? Tem fé agora de orar conosco? Toca aqui agora, por favor. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti, meu Deus, aqui no Poço de Jacó, aonde determinamos que estas águas, meu Pai, sejam elas consagradas para o maior milagre desse industrial, comerciante, empreendedor, meu Deus, deste homem que padece em cima de uma cama, desta mulher, meu Deus, que não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas de saúde que ela tem. Nós determinamos que seja consagrada esta água e todos que chegarem no Templo dos Maiores Milagres recebam o milagre que tanto deseja. O que a medicina até hoje não pôde fazer, o que o dinheiro dela até hoje não pôde comprar. Ela até comprou um remédio, fez até uma cirurgia, mas não resolveu. Ela está doente, a cada dia que se passa, pior, meu Deus, ela vai ficando. Mas determinamos o milagre. E se você crê, diga amém. Amém. Domingo, às 8 horas da manhã, Bispo Júlio, eu, os pastores e bispos que aqui estão, das correntes do Templo Maior dos Milagres, dos grupos da Zona Sul de São Paulo, estaremos aguardando você na entrada da nossa Catedral da Fé, Catedral dos Milagres, Avenida João Dias, 1800, Zona Sul de São Paulo, a partir das 8 horas da manhã e 9h30 da manhã, dá-se início à concentração de fé e milagres. Deus abençoe e até lá. Confira os eventos promovidos pela Igreja Universal, aqui da Zona Sul de São Paulo. Novos voluntários. O Grupo Universal nos Presídios realizou a primeira aula para os futuros voluntários do grupo, que conheceram a história do UNP e aprenderam como agir nas unidades prisionais durante o trabalho evangelístico. Uma experiência sobrenatural. No último mês, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, mais de 40 mil pessoas vivenciaram uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Seja você o próximo a alcançar esse relacionamento íntimo com Deus. Você tem cuidado da sua alma?
Na Semana da Cura da Alma, o grupo Depressão Tem Cura realizou a ação Stop Depression, com o intuito de chamar atenção para as doenças da alma. Mais de 400 agentes do bem participaram da ação, que abordou temas como a depressão, ansiedade e transtornos emocionais, alcançando cerca de 2.000 pessoas. Seja você também um voluntário, um instrumento de Deus nesta obra de fé e solidariedade. Saiba como aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Deus, Ele está chamando você, na verdade, Ele está escolhendo você, para que através de você outras pessoas sejam ajudadas. Quando a gente faz o bem, ajuda ao próximo, independentemente do seu credo religioso, da sua classe social, porque todos precisamos de ajuda, você está fazendo um bem maior a si mesmo do que propriamente a pessoa a quem você está ajudando. Então, se prontifique em ajudar, porque Jesus falou que de 2 mandamentos cumprimos todas as leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, saiba que quando você faz o bem, ajuda alguém que precisa, na verdade você está fazendo um bem maior a si mesmo, porque você está cumprindo com o mandamento do Senhor Jesus. O que é uma maldição? Mais que um simples termo conhecido pelas pessoas, maldição expressa uma realidade muito além do que nossos sentidos podem perceber. Uma maldição consiste na atuação incessante de forças espirituais do mal para o atraso e destruição dos caminhos, dos sonhos e até mesmo da vida de quem a possui. Mas como ela entra na vida de uma pessoa? Todos que não têm a devida proteção espiritual tornam-se vulneráveis a qualquer um dos seus modos de atuação, seja por palavras, por inveja, por hereditariedade e tantas outras formas. Sua vida está debaixo de uma maldição? Prepare-se para a maior quebra de maldição já realizada na Igreja Universal. Em março, no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Diga, eu vou quebrar a maldição obedecendo a Deus. É assim que a gente se livra da maldição, seja ela herdada, seja ela rogada ou proferida. Diante de tudo que você ouviu e assistiu, tome a decisão de buscar em Deus a sua salvação e a sua realização. Por isso eu tenho dito e repito, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.